Vamos subir mais. Ok. Boa noite a todos que estão acompanhando a gente aí pelo Facebook, pela página, né, do Bruno TV, também pelo pessoal da TV Cidade. Grande alô para meus amigos aí da rádio web que faz essa TV interativa. Hoje eu estou aqui com ele, Suderlande Castro, ele que foi aí candidato à vice-prefeitura de Maranguape, vai estar falando tudo aí, o que aconteceu. E vou dar agora o meu boa noite, e dê seu boa noite também ao povo maranguapense, meu amigo Suderlande Castro. Uma boa noite a vocês todos aqui de Maranguape, meus irmãos, aqui é o nosso amigo Bruno TV, né? A gente está com a cidade também, né? É um prazer estar aqui falando com vocês novamente, né? Depois de ter passado todo o período de 2020 nas campanhas. E a gente já começa de novo o ano de 2021 já falando sobre o cenário político do nosso município, né? É isso aí, meu amigo Suderlande Castro, já vou lhe alfinetar aqui, né? Primeiramente, antes da gente mexer com a gestão de Maranguape aqui, com o pessoal da política da nossa cidade maranguapense, eu vou te fazer uma pergunta, já que você é formado em economia, não é isso? Em administração de empresa, né? Um cara bem inteligente, que eu tive um bate-papo excelente com ele ontem, antes da gente entrar aqui no ar. E vocês podem acreditar, o cara é um cara mesmo inteligente e que conhece tudo da política. Assim, na minha opinião, eu acho que Suderlande Castro merecia estar na prefeitura de Maranguape, porque ele tem mais conhecimento que certos vice-prefeitos que estão lá, entendeu? Suderlande Castro, vamos falar de economia. O que é que você tem a me dizer sobre a economia do Brasil atual neste momento? Olha, em relação a essa parte da economia, eu fico muito lisonjeado pela questão de colocar no rol de pessoas inteligentes, porque na verdade, realmente, como eu acompanho muito o cenário geopolítico e pelo fato de ter a faculdade de administração, mas a pós-graduação também, que é voltada na área de economia, que é a gestão empresarial, né, e estratégia, e aí a gente acaba vendo a situação econômica não só do nosso município, mas a nível também nacional, que nos preocupa muito. Um ano de pandemia, onde o próprio PIB do Brasil já vem com um tombo negativo de 4,38%, e isso impacta direto municípios nos quais muitos são endividados. E Maranguape é um deles, então fica muito difícil, como aconteceu em 2020, né? A gente tinha uma economia já fragilizada e com o abalo da pandemia piorou a situação, e 2021 ela é mais incerta por vários fatores. O Brasil não cresceu economicamente, não houve geração de emprego, não houve investimentos, na verdade foi investimento saindo, porque empresários tiraram recursos. Com isso, os estados e municípios acabaram realmente sofrendo impacto das dívidas, e o governo foi obrigado a liberar recursos, tanto para o combate do coronavírus, quanto também para o auxílio emergencial, em torno de 65 milhões, na qual jogou um rombo de mais de 540 bilhões do nosso PIB, né? Esse investimento tanto para a área da saúde quanto para o auxílio emergencial. E aí Maranguape entra numa situação complicada. O município de Maranguape realmente não é um município com dinheiro, é pobre, não está no rol dos municípios que realmente compõem a economia do estado. Ele ajuda, mas porém ele tem muito mais trabalho a dar à União, ao estado, do que ditamente lucro, né? A gente sabe que ano passado saiu a relação dos 10 municípios mais ricos que compõem o PIB do Ceará, sendo que 7 estão muito próximos da gente e prejudicam de fato diretamente Maranguape. É o caso do Maracanaú, Caucaia, São Gonçalo do Amarante, Taitinga, Eusébio Queiroz, Horizonte. Esses municípios, na qual eu gosto de apelidar essa parte aqui da 116, agora com esse novo rotatório que fizeram lá no anel viário, do anel industrial. Porque do Horizonte a São Gonçalo do Amarante, por Pecém, o estado tem preferência em investir economicamente nesses municípios, dentro do corredor da 116, e também com terras a ofertar e com até condições melhores do que Maranguape, para que a gente possa de fato ter emprego, empresas para cá. Nessa questão do Maranguape, para que a gente pudesse solucionar os nossos problemas, Bruno, era necessário um corte forte, porque a gente precisa pagar contas. Maranguape está na lista dos municípios inadimplentes. E era necessário realmente uma gestão muito cautelosa, que pudesse cortar gastos, trazer empresas. Pessoal, não é fácil. Nós temos gigantes brigando pelas mesmas empresas. Então, assim, te cortando aí, na tua opinião, não só na sua opinião, mas na sua concepção já de economista, como você tem analisado,
Você acha que no futuro próximo Maranguape pode ser vendido para uma dessas cidades, como Caucaia, Maracanaú, ou deixar de ser Maranguape e sim ser Maracanaú, ou uma parte, como você explicou uma vez, de ser uma parte Maracanaú e uma parte ser Caucaia? Pode existir uma possibilidade. Nós sabemos muito bem que até o Marcos Falcão foi no ano passado um dos poucos, se não for o pouco junto comigo, a falar sobre essa questão preocupante do nosso IPM. E o município ele entrando em falência, como ocorreu em 97, que é interessante a gente até derrubar uma retórica. Eu escutei dessa gestão que o prefeito passado deixou um rombo. E tentaram colocar o grosso do rombo em cima dele. Ele tem culpa do rombo? Tem sim. Mas só que esse rombo já vem lá no início da gestão de Marcelo Silva e foi só jogando para frente. Marcelo Silva jogou no seu segundo mandato, o Eduardo Gurgel jogou, Jorge Valentim jogou, a Atila Câmara jogou, o Xerê jogou e agora está, né, nessas consequências de empurrar a dívida. Se isso acontecesse, Derlan, do Maranguape falir, quebrar, o que aconteceria? Bom, a União, principalmente com o governo atual, ela não tem interesse de custear ou resgatar municípios falidos, assim o próprio Estado também. Então o que acontece? Os municípios mais ricos, nós estamos próximos de 2 municípios ricos, Maracanaú e Caucaia. Existiria, e é de fato, ninguém pode aqui negar, que o Pau Cerrado nem é mais nosso. Então esses 2 municípios com a falência de Maranguape, eles provavelmente, e é certo, administraria partes do Maranguape. Maracanaú com certeza ficaria daqui até a Ladeira Grande, e Caucaia da Ladeira Grande em direção a Itapeva-Sul, e ambos teriam aproveitos para suas bases econômicas. A Transnordestina, que daqui a uns anos passará próximo lá do Amanari do Itapeva-Sul, e é muito próximo no São Gonçalo do Amarante, e para abrir um acesso para direto ao porto do Pecém, cortando na 116 para a Transnordestina, seria ótimo para Caucaia. Assim como o Maracanaú, que já vem sofrendo um problema muito grande, questão de terra. É um município pequeno, porém é um município que cresce industrialmente e ele está agora tentando readequar a estrutura da cidade. Não só sem mais indústria, mas também em lugar que as pessoas possam ter moradias, as pessoas ricas como tem no Eusébio, no Alphaville. E para isso precisa de terras que pudessem realmente dar para essas pessoas construir suas casas. E também terras para ofertar às indústrias. E não é de agora que Maracanaú vem aos poucos invadindo as terras de Maranguape e apropriando como deles. Entendeu? Ou seja, essa questão, a briga que eu falei, hoje Maranguape para crescer, é necessário que estrategicamente os prefeitos, os secretários e até a Câmara de Vereadores possam pensar de fato como empresários e fazer seu negócio crescer e enfrentar concorrentes. E Maranguape não. Parece que Maranguape gosta muito de depender de recursos, tanto estadual quanto federal. Sabemos muito bem que o grosso desse dinheiro que vem, que é 230 milhões, sai parte muito alta da educação e da saúde, que são recursos federais que vêm direto para o município. Então a educação e a saúde é o que mantém o município de Maranguape atualmente vivo, por assim dizer. Por assim dizer, porque mantém o nosso município vivo, a educação. Então, quer dizer, assim, Maranguape, na sua concepção economista, Maranguape tem como salvar? Tem. Porém, tem como suprir esse rombo que está na prefeitura de Maranguape? Tem, porém é necessário ter um esforço de corte. E eu começo falando que a gestão teve um erro muito falho em aumentar mais uma secretaria. Quando você tem realmente contas a pagar, você precisa cortar, igual em casa. Se eu ganho um salário mínimo, eu não posso gastar 2. E se em casa tem uma pessoa que precisa, esse salário mínimo eu tenho que fazer com que ele possa manter 2 pessoas. Então começar a cortar coisas que não é importante. Coisas desnecessárias, né, no caso? Coisas desnecessárias, realmente. Então a secretaria que foi criada, para mim, ela é desnecessária. Porque as articulações políticas, o Maranguape, a não ser que alguém que vá me surpreender, só vai viver na porta lá dos ministérios, batendo lá, pedindo recurso ao Maranguape. E aí nós temos um problema muito grande, que Maranguape não tem representante federal para que a gente possa ter as emendas parlamentares aqui. Então a nova secretaria que foi criada, ela, ao meu ver, ela é muito fraca nessa questão de articulação política. Para fazer acordos de fundo de quintal e áreas aqui de Maranguape, qualquer um faz. Mas quando a gente fala em articulação política, a gente pensa abertura com o Estado e também com a própria União, você indo falar com os ministros, não é fácil, mas você encontra os assessores, e com os próprios deputados para que possa vir trazer recurso.
Maranguape, para fazer esse processo, a primeira coisa que tem que se preocupar é aquilo que é maior, que é o nosso rombo do IPM, para que o funcionalismo público não venha ser prejudicado quando isso acontecer. Você, servidor público de Maranguape, já pensou, se quebra, como você receberá os seus salários? Porque hoje, só o que rolou foi posto que há médicos no nosso município com 45 dias que não recebem. Incrível, os mesmos 45 dias de gestão. Por que esse atraso? Agora imagine o IPM quebrando o município e você sem saber de onde vem recurso. Quando fala que Maranguape realmente de fato sustentado pela educação, recurso federal, educação e saúde, é que se Maranguape não tivesse essas duas verbas, de onde tiraria dinheiro para investir em educação, que não é barato, e principalmente saúde num ano de pandemia, que é caro. Então, precisava economizar aquilo realmente, cortar o que é desnecessário e otimizar aquilo que é crucial. Na sua opinião, quais secretarias deveriam ser cortadas atualmente para que Maranguape pudesse respirar um pouco melhor? Olha, essa articulação aí eu acho que era desnecessária. As outras eu poderia ver em relação àquilo que é necessário. Eu posso talvez diminuir o pessoal que está nas secretarias sem necessariamente cortar, tipo educação, saúde, habitação, infraestrutura. Foi criada essa questão da habitação, nós tivemos aí um programa muito famoso, que era o Casa Minha Vida, agora passa por dificuldade. Eu acho que nesse momento ela seria uma cortada. Seria cortada o projeto Minha Casa Minha Vida em Maranguape, né? Porque assim, o governo federal ainda está estudando onde é que vai tirar tanto recurso, porque não é como lá que aconteceu no início do governo da Dilma, né? Depois que foi um sucesso todo. Mas agora não, com esse governo de investimento habitacional, ficou muito mais complicado. Então você tem que ver conforme a realidade. Então, primeiro, essa articulação política, eu não vejo algo a agregar, entendeu? É um gasto a mais, porque você tem o secretário, os assessores, o pessoal, muita gente para pagar. E aí você precisa economizar, para poder pagar o IPM e outras coisas que Maranguape está na lista de inadimplentes. Principalmente tirar essa questão de muita coisa terceirizada com caminhões, né? Os ônibus, claro, caminhões de lixo. Eu acho que a prefeitura poderia se preocupar em ter sua própria frota, né? Porque eu acredito que a gasolina, por mais cara que seja, ainda sai muito mais barato do que essa terceirização. Que para mim, terceirização é algo que me dói no ouvido, porque a maioria dos escândalos de corrupção que houve e que há no nosso país sempre tem uma terceirizada no meio. Com certeza. Então assim, Maranguape necessita muito de empresas ou não, meu amigo Soderran de Castro? O que precisa para ter um crescimento que possa atender ao nosso povo com emprego, renda? O que você tem a me dizer? Olha, eu acho que antes de ludibriar a primeira população, que vamos buscar emprego, empresa e tal, eu acho que a gente poderia investir dentro de casa. Na década de 50, o Maranguape ele começou a crescer industrialmente investindo na sua agricultura e depois na empresa local. Nós temos aí microempreendedores, nós temos médios empresários, nós temos umas empresas grandes no caso da Cota que vem sucumbindo dentro do município. Eu tenho uma preocupação de trazer empresas lá fora que pode até chegar aqui, sucumbir ou quem sabe sair antes mesmo da sua falência, do que realmente tentar ajudar quem está aqui dentro. Eu preciso de um programa que eu possa fazer dentro da minha casa, que é o nosso município, uma condição para que a pessoa possa empreender e aquele que já está com o seu negócio, o comerciante ou pequeno microempreendedor, poder crescer e empregar. A população de Maranguape não chega nem 20% empregada, é um dos municípios com a população mais jovem e ociosa. E a sorte nossa é que Fortaleza e Maracanã são próximos, com mesmas passagens caras, ainda conseguem empregar os maranguapenses. O que você acha dessa história de pessoas de outros municípios virem trabalhar aqui no nosso município? Exemplo, rolou uns rumores nas conversas de que tinha gente da Calcaia dentro da nossa prefeitura de Maranguape. O que é que você tem a dizer sobre essa situação? Olha, é sempre interessante que toda gestão o pessoal sempre traz de fora. É Maracanaú, é Calcaia, é Fortaleza, é lá das China. Então, eu acredito que o Maranguape tem gente capacitada. Aqui nós temos economistas, advogados, administradores, técnicos de TI. Tem muito. E a gente não consegue aproveitar essa mão de obra. A gente tem que trazer de fora, porque muitas vezes é acordos políticos, que não favorecem muito a cidade. O cara vem, trabalha e vai embora. E o profissional, né, no caso... Eu me graduei em administração com economia e pós-graduei
mas em determinada cidade não encontrei oportunidade, tive que tanto trabalhar e estudar fora, né? E quando você olha para dentro do município, se para quem não tem estudo já é difícil de emprego, porque tem nível superior se torna muito mais difícil. Isso é uma verdade, porque assim como você é formado em economia e administração de empresas, também eu vi isso porque eu sou formado em tecnologia da informação, TI, né? Uhum. E dentro da minha cidade também eu não tive essa oportunidade, para você ver como é as coisas, né? Que como a prefeitura, ela hoje 33% ela é responsável por empregar a população, que não é para ser assim, porque a prefeitura não gera renda, ela administra aquilo que há dentro do município, porque o que gera realmente é o faturamento lucrativo, a chamada rentabilidade e lucratividade de empresa. Então a prefeitura não dá, ela administra recursos públicos para que a gente possa ter aí essa questão de infraestrutura, saúde e educação, que é diretamente viável do governo estadual e federal. Agora, se o município tivesse mais emprego, garanto que a prefeitura não teria tanta oferta de empregar essas pessoas, porque para mim eu vejo voto de capricho. Porque quando você emprega uma pessoa, aí aquela família automaticamente se sente obrigada a votar por duas coisas. Ou primeiro, foi graciada por um emprego, ou segundo, é ameaçada em perder o emprego. E isso não é o correto. E a pessoa se submete a isso, que muitas vezes tem uma briga e a gente tem que entender o outro lado, se submete porque não tem, saindo da prefeitura, qual é o outro local que essa pessoa vai arrumar um emprego em Maranguape? É muito difícil, né? Muito difícil. E essa questão que você, falando já estamos nessa pauta de emprego, né, aqui na nossa cidade, e eu vi você esses dias nas suas redes sociais, você, o seu Lira, e você até postou lá, falando do Cine de Maranguape, né? Eu quero que você esclareça aquela postagem lá, que teve muita gente ainda que ficou sem entender, porque você disse que o atual prefeito ele prometeu trazer o Cine para a nossa cidade, mas para o Cine vir, precisa de um tanto X de pessoas. O engraçado é que dentro do debate, porque assim, essa proposta de um Cine popular, porque a gente sabe que o Cine ITT, para ele estar instalado em uma cidade, precisa ter 200 mil habitantes. Eu até brinquei onde é que o prefeito ia conseguir mais 72 mil maranguapenses. Quando fui indagado pelo atual vice-prefeito no debate dos vices, que ele me mostrou a lei, e a mesma lei que eu utilizei contra essa gestão, eu falei que a nossa intenção naquela época no plano de governo era criar um Cine municipal que atendesse aqui dentro para poder direcionar para as empresas locais, porque o IDT realmente só acima de 200 mil. Então, quando eu me surpreendi do atual prefeito e a equipe dele dizendo que estava lá tentando, eu fiquei imaginando, será que eles não estão entendendo a lei ou estão indo de contra a lei? Porque o Cine foi retirado daqui, não foi por uma má gestão, foi pela quantidade de pessoas que não tem. Não tem 200 mil habitantes em Maranguape, para que o Cine ficaria aqui se não tinha demanda? Ele acabou saindo. É a mesma lei que impede de um vir para cá. Seria muito bom, mas para isso tem que achar uma brecha na lei. E se tiver algum advogado aí que esteja assistindo lá, por favor, nos explique onde é que dentro da brecha dessa lei ele vai conseguir trazer um Cine IDT com menos de 200 mil, já que a resolução 808, né, de 18 de abril de 2018, se não me engano, 24 de abril de 2018, essa resolução pode ser bulada para que a gente possa ter um Cine aqui. Aí eu posso até concordar. Mas de mediante essa tal situação, é improvável isso, meus amigos. Com mesma tristeza, falando isso porque eu queria que tivesse aqui, até não só direcionar a gente às vagas de emprego, mas também para ajudar a tirar a carteira de trabalho, a entrada de seguro-desemprego. Mas como não tem, a gente tem que ser realista. A lei não nos permite ter um aqui. Você tocou no ponto agora que foi o debate que a gente teve, que foi muito falado nas redes sociais, o debate para vice-prefeito e para prefeito, né? Vamos dar uma cutucada agora aqui no debate, onde... assim, pessoal, eu sou sincero, Suderlan de Castro foi o melhor no debate que teve para vice-prefeito de Maranguape, certo? Ele e o senhor Vaqueiro. Falando do debate, vou retroceder aquela parte em que você falou na cara do atual vice-prefeito, né, o Gugel Neto, de que eles estariam copiando as ideias de vocês do Partido Republicano. Poderia nos falar mais um pouco sobre isso? Foi, porque eu senti, antes de ir para a réplica técnica, algumas questões eles estavam pontuando muito coisas sobre o nosso projeto. E
vou ser bem sincero, ideias boas é para ser realmente copiadas. Só que o problema é que essas ideias não estão sendo aplicadas. Eu não estou sentindo, isso daí não, mas está recente. Irmão, se você quer resolver as coisas, você corre para resolvê-las. E as ideias eram muito boas. Essa questão do Cine era uma nossa, né? A questão da geração, de uma geração de emprego, investindo no empreendedor, no comércio local, muitas coisas. E eu percebi que alguns pontos daquele debate me mostrou que a gestão parece que não tinha estudado muito o plano econômico deles, né? O plano de governo deles, para ser exato. Porque até agora, nesses 45 dias, eu escuto muito mais reclamação, porque fulano foi, deixou isso, aquilo, outro, e de fato a gente esperava a aplicação. Tem mais 45 dias aí, para fazer 90 e depois mais 10 fechar os 100 dias, mas não é ninguém novato, já tem uma experiência já de uma gestão, então se esperava que a ação viesse rápido. Eu senti que o vice atual, ele ficou trêmulo, né? Percebi também, eu percebi tremo, né? também. Principalmente uma da falha. Ele ficou branco. Foi, e principalmente o cara ficou branco. Mano. Nós tocamos num assunto que é uma espinha de peixe para ele. E a gente tem que realmente dar de César o que é de César. Aquela obra lá do condomínio do Dagoga, a prefeitura ela fez e colocaram a culpa na gestão passada, mas a gente tem que entender que a assinatura saiu do secretário do meio ambiente. Se não tivesse a assinatura dele, aquela obra jamais poderia ter sido feita. Porque ela tinha que ter todo um critério de aprovação. Naquele momento o secretário do meio ambiente era justamente o atual vice-prefeito. Então esqueceu duas coisas. Primeiro, a questão do impacto local e também da vizinhança. As Elito Félix sofrem muito com a questão das chuvas, que a água volta no ralo porque fizeram um sistema de rede de esgoto que foi mais elevado do que as Elito Félix, então ela acaba vindo para cá. Esse é um problema que tem que resolver. Agora tem um problema muito sério que me chama muita atenção, é que o condomínio lá já está começando a assustar ele fisicamente porque ele foi pichado. E o pessoal já vinha reclamando, lembro-me, que os moradores do centro fizeram até assinatura de baixo assinado que não queria lá. Mas foi feito, foi assinado. Então, tudo bem, vai dar para pessoas realmente carentes, que precisam, e eu espero que possa realmente dar, que não tenha pessoas que estão se beneficiando, mas que foi uma obra que ela, nesse exato momento, ela impactou uma rua e também, de uma certa forma, pelas prestações que eu até postei também, está deixando a pessoa um pouco preocupada, porque nós temos áreas muito parecidas aqui no Novo Maranguape, críticas, né, como tipo o Alto da Santa, e muita gente sem pudor no centro falava que lá ia ser mais um novo Alto da Santa, né? É lamentável isso, mas parece que a própria prestação já deixa bem claro aquilo. E aí, tá aí, foi um erro de gestão. Você crê que esses condomínios, alguns apartamentos, assim como alguns maranguapenses já falaram, já comentaram, eu vou lhe perguntar, você crê que alguns apartamentos foram direcionados para algumas pessoas que eram funcionários da prefeitura? Esse tipo de... sempre tem. A gente acha que aquilo que acontece em outros municípios, outros estados, né, como a gente vê nos jornais, a gente pensa que Maranguape não terá, mas tem. Eu não duvido que isso tenha acontecido. Até porque alguns vereadores realmente têm essa facilidade de ter, para dizer que vai dar para alguém, e no final do meio do caminho desvia que não é para alguém. Isso precisava ser combatido. E como é que se combate? É quando a população fiscaliza. E eu acho que a população, ela, né, muito aquém de não fiscalizar. Porque ela parece que ela é muito complacente naquilo que os vereadores fazem. Aceita. Então, se aceita aquela situação, como foi a questão do IPTU, a taxa daqueles cartazes, que foi uma repercussão, taxa do lixo, né? Taxa do lixo taxa também, do lixo. Outros que arrumam confusão, vai visitar pessoas. Aceita isso? E agora imagine um vereador, um secretário, o próprio prefeito ou vice fazer isso. Né? Agora, se a população souber um negócio desse, era bom que ela falasse. E aquele que recebeu tivesse pelo menos honestidade, eu não quero isso porque eu estou tirando a vaga de quem realmente precisa. E quando eu falo alguém, eu estou falando aquele que já tem 2, 3, 4 casas, alguém muito abastado, rico. Não tem necessidade para isso, pessoal.
Agora a gente vai puxar para um assunto da qual você tem total liberdade para falar, se você se sentir à vontade, que a gente vai falar sobre o Partido Republicano e a gente vai falar o que de fato atrapalhou no debate do seu candidato a prefeito que aconteceu em Maranguape. Primeiramente, você poderia nos falar sobre o que aconteceu com o Partido Republicano, porque você se desfiliou do partido e o que levou de fato aquelas características de memes que aconteceu com o candidato à prefeitura pelo Republicano. Bom, eu acho que no início o projeto era bem bacana, era bom, me conquistou muitos, né? Mas diante de núcleos poderosos, com pessoas muito bem esclarecidas dentro da conjuntura política, né? E pesos muito grandes, como o próprio Átila, que ele tem uma base, o George, que tem uma base que não pode ser desconsiderado, o próprio Xerife também. Então, existiria uma possibilidade de ganhar se a campanha tivesse direcionada àquele povo que realmente queria uma mudança. Só que muitas vezes assim, as pessoas querem mudança, mas o Maranguape é um município muito conservador. Então, ele precisa ter a segurança que aquela pessoa tem conhecimento, capacidade, carisma, tudo isso para poder migrar daquele que já está há muito tempo para algo novo. E no meio da imaturidade do partido, que é um partido muito novo, e do próprio a falta de alguns conhecimentos do candidato a prefeito dos Republicanos, fez com que a população não olhasse como a verdadeira mudança. E é muito complicado quando você tem a máquina e um grupo muito forte que era do Átila, e quando você não consegue agregar os que estão soltos pela essa mudança, por essas ideias, não que ela não fale, mas ela fica muito abaixo daquilo que era esperado. Porque de início nós tínhamos também aquela questão do próprio Abraão, que a gente poderia ter até sobressaído melhor em relação a voz, porque ele realmente, como vice-prefeito na época, e dizendo que era uma mudança, que queria combater e buscava seu crescimento nas redes, mas depois que fez o acordo com o George, fato, e acabou vendo que ele não foi essa mudança. Então, do fato do próprio candidato republicano não ter conseguido esse carisma completo, e o outro lado fez o que fez, gerou uma descrença no outro lado dos republicanos. Então as pessoas acabaram com aquele meme muito engraçado, aquele meme lá, né, vamos votar no menos ruim. Por quê? Porque houve sim, e a gente tem que ser sincero, aquele meme foi muito engraçado. Aquele meme ele tem uma repercussão muito grande, entendeu? Que eu me lembro até agora. E assim, pro que você fez no debate de vices, né, era para ter sido diferente também com o candidato a prefeito, entendeu? O pessoal falava muito, mas eu tinha comprometido nesse projeto, né, no início, tudo no início eu queria fazer parte da base para ajudar, depois botaram como vereador, aí eu vim depois, houve um problema interno e chamaram para vice, aí eu me preocupei muito com o grupo, aí vim para dar esse apoio, né? Eu também gostaria até de falar sobre a questão da Camila Costa, né? Que era uma pessoa muito competente, ela levou o partido nas costas. Uma pessoa muito inteligente. Muito inteligente, ela tem essa minha admiração, uma pessoa que ela realmente tem esse tato. Mas por trás dessa estrutura toda que ela estava tentando montar, faltava também a questão do próprio candidato a prefeito ter se esforçado mais. Assim, se você quiser até citar o nome dele, pode ficar à vontade, viu? Uhum. Mas se você quiser, mas todo mundo, o pessoal de casa aí já sabe quem já... porque entendeu? Assim, quando a gente precisava realmente de fato brigar com gente muito grande. E o povo sentiu falta do quê? De uma pessoa que fosse nova ao mesmo tempo que tivesse uma inteligência intelectual, né, forte, que nem você teve no debate de vice. Porque quando aconteceu aquilo que aconteceu, quando foi para o debate entre o candidato do Republicano e o candidato George Valentim, todo mundo viu que foi um massacre. Aquilo ali foi um massacre. Uhum. Eu não sei se depois de tudo que aconteceu rolou uma conversa entre vocês, onde
vocês mesmos, você como vice, até o pessoal que estava candidato a vereador, chegou para ele e perguntou se ele não sentiu vergonha depois, se ele não sentiu ridicularizado depois do que aconteceu, entendeu? Como estava no momento da campanha, toda aquela euforia toda, né? As pessoas viram assim, não, é uma pessoa comum. E naquele momento, o povo até compraram a dor. A ideia, a dor, nem vou dizer que foi a ideia, a dor. Porque você tinha do outro lado uma pessoa, né, com a envergadura política que o George tem. Um ser humano, é isso? Né? Porque é o candidato do republicano e o candidato e George Valentim. Muito experiente, que ele poderia ter usado a sua experiência política e a sua educação e ter dito: Regis, eu admiro a sua vontade de vir aqui disputar. Admiro você, peço desculpas se na minha gestão eu falei com você ao ponto de você ficar revoltado, mas nesse exato momento você não está preparado para assumir uma prefeitura. É necessário que você continue, aprenda mais, se desenvolva, e aí, quem sabe futuramente estaremos nós dois debatendo assuntos políticos de crescimento de Maranguape. Assim teria sido a frase do George. Tinha mostrado realmente uma humildade, conhecimento e educação. Mas aquela coisa de ambos se atacarem ficou feio mesmo, porque eles tinham do lado uma pessoa que não era político, uma pessoa que estava começando com a política, e do lado um político que usou com muita experiência, usou sua experiência e o seu intelecto para humilhar alguém, que foi o que aconteceu, e com isso ele perdeu até simpatizantes. O George sofreu com isso. Então, você acha que o que aconteceu no debate ajudou muito para a derrota dos dois candidatos, no caso, né? Porque é aquela coisa, o pessoal esperava um ataque, vamos ser bem sinceros, o pessoal esperava um ataque de cachorro louco do Átila e do George. Até me surpreendi, porque foram educados, como a pessoa do Átila, eu pensei que ele iria atacar o candidato Regis Felício naquele momento, por conta do desconhecimento que ele tinha. Aí o meu pensamento, pronto, se ele pegar o Átila aí, ele vai se lascar todinho. Pois é. Teve um momento em que foi chamado o candidato Regis Felício, o candidato George, se não me engano, e o Regis não teve o que falar e disse: não, engraçado, pessoal, que eles só chamam os peixes pequenos, mas para se debater entre si eles não chamam. Você acha que isso também desfavoreceu ele naquele momento ali para ser atacado? Porque assim, eles foram de forma bem preparada, né? Foram estudando seus oponentes, no caso do George com o Átila com o George, e o Elisiário com eles com o Elisiário. Nós tínhamos para políticos experientes, e nós tínhamos do outro lado um ex-prefeito, ex-deputado e participante da gestão do Estado, que era o caso do Xerez, e um ex-prefeito também, e de que vem de um grupo familiar muito forte, que era o Átila. Então, eles estavam preocupados entre eles e não com um Regis, né, de fato. E aí, quando o povo viu que realmente o Átila estava concentrado, equilibrado, né, olhando todos... Foi bem explícito que o Átila estava bem concentrado na dele. Ele foi um cara que não revidou nenhum ataque. Foi um cara que foi mesmo ciente daquilo, das propostas que ele estava querendo propor no debate. Exato. Então, foi essa ação dele que deu aquela margem pequena, porque a margem foi pequena que ele ganhou do outro. Essa margem pequena foi o que deu a ele essa liberdade de ganhar a eleição, porque o pessoal realmente, não, vamos votar no menos ruim, vamos acreditar que ele está mais experiente. E ele estava realmente mostrando naquele momento do debate uma pessoa muito mais experiente, porque muito mais madura, né? Madura, porque assim, notaram-se uma boa vontade no Elisiário, mas não aquela experiência de gestão, e viram no lado dois políticos praticamente sendo crianças, né? Naquela parte lá, um atacando o outro lá. Atacando o outro, então isso prejudicou muito realmente o próprio George e o próprio Regis. Você acha que o João Paulo Xerez, ele pode ter perdido essas eleições por conta até de Regis Felício ter tirado uma quantidade de votos X para ele ter sido reeleito? Ou você acha que não, isso foi coisa do acaso, que mesmo o Regis Felício tendo exemplo, tivesse desistido, teria dado o Átila também nas eleições? Não, a campanha do Republicanos quanto do Abraão, no qual assumiu o Elisiário depois, elas realmente tiveram aí parcela
a eleição do Átila. Porque se não tivesse ficado só os dois, realmente a questão estava falando de dois políticos com alta taxa de impopularidade, de rejeição. Então a margem foi muito pequena. Um porque já vinha de uma gestão que foi realmente muito rejeitada, e o outro que estava sentindo a rejeição. Então, se não tivesse no cenário, porque aquela coisa que eu falo do George, ele é uma força, mas ele precisava de mais grupos ao lado para poder aumentar e vir com Sendo peso. que a diferença foi muito pequena, né? Uhum. De Xerez para Átila Câmara, coisa de 1.200 votos. Exato. E vocês tiraram, no caso, 1.400, foi 1.500 votos, né? 1.933 votos. Então, assim, você acha que esses 1.933 votos, se vocês não tiverem, no caso, né, não tivesse Suderlan de Castro e nem Regis Felício, você acharia que João Paulo Xerez teria sido reeleito? Sim, eu acho que sim, sabe por quê? Porque naquela hora, o pessoal no Maranguá pegou a torcida de futebol quando vai votar, que é errado, porque você tem que votar consciente. Aí aquela questão porque a base do Átila tem uns seguidores, uns apoiadores que irritam muita gente. É verdade, isso é verdade. Irrita. Então, eles têm uns eleitores que, pelo amor de Deus, eles têm. Os caras nem são tão ruins, mas a gente tem uma turma lá que faz o restante que não é envolvido nisso ter raiva também. Aí, justamente, se não tivesse essa chapa republicanos a outra, esse povo ia encher o saco, que provavelmente a galera não ia dar, sabe? Porque é aquela questão de rivalidade, tipo Ceará e Fortaleza, entendeu? Mas foi interessante o ano passado, por ter vindo chapas novas e alternativas e outras pessoas vindo, porque o Maranguape daqui pra frente ele vai ter uma nova opção. E terá outras opções. No caso, quando o ano passado que me viram, cara, tu conhece muito, tu tem informação, mas eu não vinha de uma família política. Eu sou filho de um agricultor e filho de uma costureira, igual como muitos maranguapenses têm aqui. Mas nunca fiquei por fora da questões políticas do nosso município. Então, muita gente no interior e próprio na sede aqui no Maranguape tem essa mesma pegada. E viu que a política vai se mudando. Talvez a conscientização em Maranguape não foi de fato aquela que queríamos, não, mas ela já começou a despontar. Tivemos 5 chapas, o que ganhou do outro foi uma diferença, uma margem pequena. Os outros, né, mas tinha que fazer realmente um trabalho de mais tempo. Eu acho que o que faltou para o Elisiário, quanto para nós, foi iniciarmos um trabalho bem mais lá atrás, para que o povo maranguapense pudesse realmente conhecer de fato uma nova opção. Porque essas coisas muito em cima na eleição, elas acabam favorecendo aquele que é mais forte. E aí você precisa, aquela questão, todos reclamam da Câmara, mas só começam a pensar em política quando está faltando 6 meses na eleição, e o que acontece? Acaba votando nos mesmos ou elege alguém que não tem tanta qualificação para ocupar. Então isso começa a ser mudado. Nós temos um cenário que eu já vim fazendo os cálculos, entre 15 e 18 mil novos maranguapenses que votarão em 2024. Uma metade vota agora em 2022, outra metade vota em 2024. Que são justamente as pessoas que estão chegando na maioridade, estão para tirar seus títulos de eleitores. E como a gente fala, que é perder a honra pela primeira vez. Perder a primeira vez. E espero que esse permaneça em Maranguape ou não vão morar outra cidade, porque aqui está afastando nossos jovens. Mas, ou seja, nós tivemos 22 mil para um lado, 21 mil para o outro, 14 no outro e menos de 2 mil para cada lado. Aí teve aqueles que não votaram e aqueles que estão vindo. A próxima eleição, com certeza, o prefeito que conseguir a sua reeleição vai estar entre a casa de 25 e 30 mil, dos novos que vai chegar. Mas aí tem um cenário no horizonte incerto. Quem será essa nova figura de Maranguape? Quem será o novo? Porque assim, os grupos políticos de Maranguape, esses grupos familiares, estão sucumbindo, estão morrendo. É um processo natural, pessoal. Até porque sabemos que reeleição em Maranguape não reelege um prefeito há décadas, né? Exato. Há décadas não vai um prefeito reeleito nessa cidade. Não, e outra, todo grupo não é eterno. Se fosse eterno, nós estávamos ainda na gestão de Paulo Cirino, né, do Antônio Marques, aqueles prefeitos lá atrás. Não, elas vão mudando porque precisa realmente dar espaço para novos grupos. E os grupos que tem agora estão no balão de oxigênio, tentando sobreviver. Aí, ou seja, para manter-se até 2024,
se torna difícil mediante aquela abertura de conscientização. O Maranguape foi e é um município que essa conscientização ainda está lenta. Nós tivemos 2018, né, que foi uma eleição do chamado outsider, que as pessoas que não eram da política, muitos deputados, senadores e o próprio presidente acabou indo nessa carona. Já em 2020 houve a questão do conservadorismo, pessoas com experiência sendo eleitas, né? E em 2020, isso não é 2020, em 2022 e 2024 é um cenário incerto, mas que precisa de uma mudança em Maranguape, precisa, principalmente com uma oxigenação de uma visão administrativa, para a gente poder tirar o Maranguape no buraco e fazer com que esse município não quebre e possa crescer. Já fomos no passado, inúmeras vezes, um município importante, em crescimento econômico, importante para o próprio estado, e um município com quase 170 anos se tornar tão pequeno ao ponto de dois, né, gigantes querem engolir a gente, Maracanaú e Caucaia, que fica até uma situação vergonhosa para nós, porque essas duas cidades olham para Maranguape como, rapaz, um terrozinho rei, que não tem nada, e realmente, infelizmente, não tem. Maranguape não tem. Maranguape vai ter um shopping de vergonha depois de muitos anos. E diga por si passagem, num lugar muito horrível e que não pode ter crescimento, derrubar uma maternidade para poder fazer. Ou seja, com tanto terreno para esse lado, foram achar o pior lugar para se criar um shopping. Até nisso falta visão, né, meu irmão? Até nisso falta visão. Agora vamos dar uma cutucada bem forte, né, na atual gestão, falando de atual gestão do prefeito Átila Câmara e do vice Gurgel Neto. O que você acha dessa atual gestão? O que você tem a dizer dessa atual gestão? E a pergunta que não quer calar: você é oposição ou não é oposição? Vamos bater nessa tecla aí agora. Ponto, né? Olha, eu tenho as minhas... Vamos começar do que você acha dessa atual gestão, antes da gente chegar no ponto de dizer, né? Oposição ou não? Rapaz, é o seguinte, ela me dá frio na espinha. Porque aquela coisa, eu vou falar como um administrador de empresa, como eu sou, que vou assumir a diretoria de uma empresa. E nessa função eu tenho a responsabilidade de contratar os gerentes regionais, os gerentes, os subgerentes e os supervisores. E essa empresa, ela está passando por uma dificuldade financeira. E me contrataram porque acreditaram que eu possa realmente ajudar a recuperar para que essa empresa não venha a falir. Então, mediante disso, minha preocupação será em contratar pessoas qualificadas que possam dar bons resultados. E seu currículo é importante. Um ex-gerente... E isso você tá puxando daquela tese de até mesmo o pessoal da Maranguape News, da Maranguape Verdades, da onde a população maranguapense vem se queixando dessa atual gestão, de que tem gente trabalhando na prefeitura que não tem formação e tem gente que nem sabe nem ler e escrever e está trabalhando. Exemplo, que neles falaram que tem gente em postos de saúde que não sabe nem mexer numa caneta, não sabe mexer no computador, assim como tem gente dentro da própria prefeitura mesmo que não sabe mexer nem no Excel e está ganhando lá um salário exorbitante. Isso numa empresa privada já me custaria o próprio emprego. Então, aquela história, errou, mas está experiente e precisa de uma oportunidade, isso não se aplica em empresa nenhuma. Eu não demito um gerente por improdutividade, né? Qual na sua produção não é 100% ou não me dá rentabilidade, é improdutiva, e ele vai, sei lá, para outros lugares e quando volta, anos depois, está experiente e está me pedindo o mesmo cargo. E eu sempre falo, não, para esse tipo de pessoa, eu não dou o mesmo cargo, eu posso dar um cargo abaixo e ela mostra que realmente ela vai desempenhar aquela função e galgar até chegar ao antigo cargo. Para dizer que eu não sou ruim, mas não darei o mesmo cargo. Era a mesma coisa que eu falava ano passado na campanha. Se errou, quer mudar, quer diferente, se candidatasse a vereador, mostrasse seu trabalho, e da próxima vinha como prefeito, para que conquistar a população que você estava preparado e com experiência. Então, o fato de a antiga gestão, que foi ruim dele, faz com que eu não tenha credibilidade na dele nessa agora. Até pela essa questão que você falou, das pessoas que são dedicadas que não são preparadas, né? Até porque pela própria situação diante do vice que eu estava no debate lá, né? Então tem muitos fatores que fazem com que eu nesse exato momento, Suderlan de Castro, não acredito agora de um resultado positivo. O que é que o meu amigo Suderlan de Castro tem a dizer sobre
pessoas da família tá trabalhando. Olha, Tipo, vamos entrar nesse sistema esquisito. Vou dar um exemplo, não estou aqui para julgar ninguém, nem eu, nem o Suderlan. A gente só está aqui para mostrar a verdade e o que é que Maranguape está sofrendo. E é uma pergunta que eu faço aqui para o Suderlan. Vou dar um exemplo. Suderlan, tu tem uma empresa, certo? Uma empresa privada, vamos supor. Então na prefeitura da vida, certo? E tu leva quase toda a tua família para jogar dentro da prefeitura. O que é você como um candidato, o que é que você acha dessa atitude de colocar parentes familiares para trabalhar dentro da prefeitura? Sendo que alguns nem têm conhecimento de nada ali. eu tenho duas observações. A primeira, nepotismo é crime. E a segunda, família dentro do mesmo ambiente é danado para dar briga. Então você vê duas coisas erradas. Eu trabalhei em empresas boas que tive maior vontade de levar o meu irmão para trabalhar e ganhar o mesmo salário que eu estava. Mas a empresa era bem rígida e disse, você não pode trazer ninguém de primeiro grau ou segundo grau para dentro da empresa. Imagina dentro da prefeitura. É porque a gente tem uma mania de querer que achar que tudo aqui dá, porque é meu irmão. Eu não sei por que às vezes as pessoas reclamam da lei e existe uma lei e não cumpre a lei. Nepotismo é bem claro. E aí inventaram um negócio. E o nepotismo ela se aplica não só a empresas privadas, mas sim também a prefeitura. Exato, e o famoso nepotismo cruzado, tá na cara. Então, se você leva um bando de pessoas da sua família, já mostra que tá errado aí. Porque eu não acredito que a família toda tenha, cada um membro, né, especializado em determinada área. Ah, meu primo aqui é da medicina. Ah, minha cunhada aqui é do direito. Ou meu irmão, economista. Entendeu? Você tá entendendo? Aí você bota todo mundo, aí começa aquela briga de família, todo mundo acha que é empresa familiar. Começa aquela briga. O cara não posso ser cobrado porque o prefeito é meu irmão. Você tá entendendo? Você Tô entendendo. Aí o cara não vai numa secretaria, não posso falar com o secretário não, porque é irmão do fulano. Aí cara, você perde a autonomia, você perde a questão da autoridade, a autoridade como gestor. Aí o que é que tu acha assim, que vamos dar uma cutucada bem gostosa agora nessa prefeitura, né? Que nem tem certas pessoas lá que já passou em jornal, que foi acusadas, que estavam em prefeituras, exemplo, Maracanaú, aí passou no jornal lá que foi preso na licitação e hoje essa mesma pessoa continua na licitação da prefeitura aqui. O que é que você acha desse tipo de senso e por que já que o cara arrombou uma prefeitura vizinha, tá aqui para arrombar a nossa de novo e mesmo assim a população ainda defende ainda? Eu não entendo. Cara, se você perguntar, o que você acha disso, Delan? Os caras estão errados? Eu posso dizer que não. Aí tu olha pra mim assustado. Não, Delan, não. Errado é a população que deram a oportunidade de voltar. É o que eu acho Eu estranho. não vou culpar o cara. Por quê? Porque pra chegar lá não chega a força. Alguém colocou. Quem foi que colocou? O povo. Aí, então eu tenho que brigar com o povo. Pelo amor de Deus, vocês não aprendem. Pelo amor de Deus. É interessante que vocês, para os negócios de vocês, para visitar a casa de vocês fazem uma exigência que a pessoa tem que ser direita, tem que ser honesta, tem que ser aquilo outro. E para a prefeitura vocês enfiam qualquer um. E o cara que foi, né, não foi acusado, foi provado, né, pela justiça, foi isso, ele foi provado que... Eu tenho que olhar para a população de Maranguape e dizer, rapaz, vocês quiseram, os caras não chegaram lá à força. Eu acho errado? Acho, totalmente. Não poderia estar? Não. Mas o voto que gabarita a questão da legibilidade dele exercer o cargo e os arranjos que tem da política de trazer os familiares para dentro é parte de um jogo político que não era para existir, mas só existe porque a população concede a esses caras chegarem lá. Porque se elas fossem criteriosas, isso não aconteceria. Eu acho engraçado que o Brasil ele gosta de dizer isso geral, não é só Maranguape que sofre nisso, mas todos os municípios, coisa nacional. É muito chocante a população na rua gritando: eu quero justiça, anticorrupção, sei o quê, e no final das contas vota no corrupto. E aí você às vezes fica meio triste porque você olha pra lei e aí você nota que tá bem a lei, faz corrupção inteligentiva. Cara, eu tô vendo a Lava Jato morrer, ser sucumbida, porque os caras fizeram processos ilegais dentro da lei. E aí você começa a ver que aquele grupo político, que era na corrupção, nesse exato momento já cria asas, porque mostrou que a lei que combatia era tão corrupta quanto eles estavam lá atuando. Aí fica difícil. Fica difícil para o próprio município de Maranguape
Não é à toa que mantém o município pobre, porque o município rico é muito visado, tanto pelo Ministério Público Federal quanto estadual. Mas quando ele é pobre, ele é esquecido. E esquecido a galera faz as coisas mais fáceis. Não que não seja um dia investigado. Mas é aquela coisa, né? Antigamente, como meu pai falava, antigamente as pessoas tinham mais vergonha na cara. Hoje... né? Então a nossa opinião é... Agora, fechando aquilo que você me perguntou. Sim, isso, pronto, isso, vamos lá. Pessoal, eu fui oposição ano passado aos 3 principais candidatos. Né? Eu tenho uma amizade muito bacana pelo Elisiário, então também estava torcendo por ele. Mas os 3 principais, eu fui oposição. Quando o atual prefeito ganhou, eu vi uma bajulância desgraçada na internet. O pessoal, parabéns e tal, aqui acenando como se... olha, eu tô aqui e tal... não era a favor de você, mas agora eu tô aqui te apoiando. Oh, lembra de mim? Cara, velha babança, babança, né? Babança de ovo, eu não gosto disso, porque esse tipo não gera crescimento em lugar nenhum. Então, eu como uma pessoa educada, eu dou os parabéns por educação, mas não ia ficar acenando para governo. Porque se eu fui oposição na eleição passada, eu ainda continuo oposição. E é importante a oposição, pessoal. Existem as oposições para que as coisas erradas sejam pontuadas para ser consertadas. Não olhem a oposição como algo inimigo. Ah, tá, vamos brigar. Não. É para pontuar aquilo que é errado para que pelo menos uma fiscalização, uma fiscalização. Que você vai fazer e até um direito da gestão. E até seria uma coisa natural, porque eu venho num mandato, né, de uma disputa eleitoral ano passado como candidato a vice-prefeito. Então, aqueles que vinham candidatos a vereadores, é natural que cobre os vereadores que estão na Câmara, porque eles também querem ocupar um dia a vaga lá, como o próprio prefeito, mas por eu ter sido vice, é muito mais natural que eu cobre a gestão. Porque onde eu estava disputando a eleição no passado, era para a gestão. Então jamais seria uma pessoa que ia fechar os olhos para algo errado. E é preciso ser pontuado, porque a gente só vai crescer quando realmente existir a pessoa que executa, a pessoa que fiscaliza, a que erra, a que aponta e a que conserta. Enquanto isso não existir e deixar ao bel prazer deles fazerem, a gente já sabe como é que está a situação. E até porque assim, a sua cobrança né, e pode até ajudar, porque eles podem ver e podem tentar consertar o que está errado. Não é isso? Uhum. Então, assim, é como o Suderman falou, a oposição não é pra você estar discutindo, se não beijo, tá brigando, eu vou ali pro meio da praça ali. Exato. Eu Até porque o próprio povo do Maranguape nunca me viu em praça nenhuma brigando, discutindo. Eu discuto política porque eu gosto de política e discuto da forma inteligível, para crescimento. E eu gosto de cobrar. 2 semanas atrás eu fui cobrar a sessão lá na Câmara. Eu saí daqui com a minha esposa e o amigo Lira para assistir, cheguei e já estava fechado. Fizeram errado? Fizeram, porque não comunicaram. Aí o vice-presidente da Câmara foi num programa lá e deu explicativo e disse, olha, tá já errado. E até a questão que ele, na entrevista, eu fiquei até um pouco decepcionado, que ele não me mostrou que seria uma coisa independente como falava, não. O discurso todo foi meio submisso à gestão. Então não está bem afinada aí essa questão de independência. Mas disseram que as sessões seriam online. Não estão sendo. Por quê, pessoal? Isso é dinheiro nosso, não é barato sessão. Vereadores do Maranguape não é barato. Nós somos um município com dificuldades econômicas. A gente só quer que os caras trabalhem. Então tudo é na boa, curtindo, brincando, bebendo, viajando, sendo um Teve aquele vídeo lá daquela moça, né, que foi pra Pernambuco, foi que ela foi? Já foi Bahia, né? Foi Bahia, uma coisa Bahia. Assim, ela Aqui no tirando onda, né? Mas Bahia não pode ser. Rapaz, ó, quem me segue sabe que eu sou louco pro carnaval. Só que tem vídeo posto meu na praia de Aracati. E não é questão de a gente vai para um canto visitar parente agora, não, mas é porque nós estamos diante de uma situação que eu... É porque é uma doença dessa... Rapaz, muita gente brincou. Foi preciso um município, um estado, uma capital sucumbirem para que o brasileiro, de fato, pudesse levar a sério. A situação que ocorreu em Manaus com a segunda onda do corona, devido à nova cepa, e espera uma terceira onda, impactou de tal forma que mas mesmo assim, no meio do caminho, tem umas pessoas que gostam de se arriscar. Porque assim, pessoal, a gente de fato, e isso está prejudicando até a nossa própria economia. Para que o Brasil possa voltar a crescer de novo, é necessário que 70% da população seja vacinada, para as coisas começarem a abrir. Economias grandes e fortes como a dos Estados Unidos sofreram. Lá é o país que maior tem um número de contaminados e o
maior número de mortes pelo coronavírus. O Joe Biden está tentando um investimento de quase 2 trilhões, recuperar uma economia, a maior economia, uma das maiores economias do mundo. E lá teve sim uma pessoa que de forma imprudente pensou negativo e outra tentando consertar. E o Brasil ainda não tomou exemplo. O Brasil é um país quebrado? Não. Vamos lá passar a retórica. Ele é mal administrado. Mal administrado. Mal administrado. Concordo. Mal administrado. Primeiro é o seguinte, nós temos aí um fundo internacional de reserva, que era maior, era 370 bilhões. Com esse governo do Michel Temer para cá, nós estamos abaixo de 320 bilhões de dólares, que é as reservas internacionais. Essas reservas elas são colocadas principalmente para períodos de guerra, calamidades, né, naturais e pandemias. Estamos diante de uma pandemia e o governo ele prejudicou a própria economia dele, porque ele poderia usar o recurso, e a gente notou que infelizmente o nosso exército, nossa força armada não está preparada para guerra nenhuma, porque se não consegue enfrentar um vírus, meu irmão, então imagine um outro país invadindo o Brasil, né? A gente notou que infelizmente se fosse para mais de 10 porque o que se espera, e a salvação do Pazuello, é que o caso dele vá para o Supremo Tribunal Militar para ele ser inocentado, porque se ele ficar nas instâncias comuns, quando ele sair do Ministério da Saúde, ele vai para a primeira vara e corre ser preso. É o famoso genocídio, tá, a galera falando. Pura verdade. E a incompetência administrativa. O Brasil tem dinheiro? Tem, mas está sendo mal administrado. Nós temos um rombo gigantesco nas contas públicas em Maranguape. Perdão, e Maranguape está no meio porque não paga as contas também, como outros municípios. E aí o que acontece? O nosso imposto ele é cruel, que você sabe muito bem. Aí, o gás está caro, a comida está horrível. E a reforma tributária e a reforma administrativa não sai, acho muito difícil sair. O Centrão é quem manda, esse Centrão cheira de sangue, questão de dinheiro. E acho difícil esse governo tocar, porque nós estamos indo por. Nós estamos no terceiro ano, muitas das coisas que foi prometido não fez. E aí o que acontece? O investidor se afasta. Um país cresce com investimento, é como qualquer cidade. Mas por incrível que pareça, cara, mesmo os erros, por isso que eu falo, o país não é quebrado, porque mesmo com toda a atrapalhada, houve estados e municípios no Brasil que cresceram de forma exponencial. O estado do Ceará é um. A cidade de Fortaleza se tornou a mais rica do Nordeste, superando Salvador e Pernambuco, que tradicionalmente era rico. Então a gente consegue também fazer com Maranguape, porque Fortaleza é 20 quilômetros. A gente tem que só pegar os bons exemplos. Então, o Brasil tem dinheiro, é mal administrado, o Maranguape, como também outros estados também, né? À toa que o Rio Grande do Sul há muito tempo deixou de ser aquela potência, é um estado quebrado que já foi muito rico pela questão da má gestão, como outros, mas é aquela questão, quando o povo escolhe um político ruim, meu irmão, não tem jeito não, viu? Então, é osso. Então, a gente tem tudo aí pra, digamos, melhorar no tempo de Maranguape, se levarmos a sério isso aqui como uma empresa. Agora, já estamos chegando já nos momentos finais da nossa entrevista com o Suderlan de Castro. E uma novidade para vocês: Suderlan de Castro está vindo aí próximo ano como deputado federal e em breve como prefeito de Maranguape. Tem esses projetos, eu tinha deixado bem claro, antes mesmo de ingressar como candidato a vereador, depois a vice, como foi no ano passado. O meu foco sempre era mais nacional, né? E aquela preocupação das emendas parlamentares que tem, né, em Brasília, que vem, não chegava a Maranguape. Nós tivemos um deputado federal no passado que o Maranguape não cresceu muito com ele. Eu ainda estou para saber onde é que foi parar tanta emenda que ele trouxe Brasília e que não chegou a Maranguape. Onde ele foi parar também, que eu não sei nem onde é que ele anda. Pois sumiu, depois que enricou, sumiu. Sumiu, e é porque é filho da terra. Sumiu de fato. Então a gente tem que ter esse projeto, porque Maranguape precisa de uma representatividade federal. E nós já tivemos até senadores. Você acha que essa Avenida Senador Almir Pinto foi nomeada por quê? Nós tivemos pessoas muito importantes no cenário nacional. E aí por isso que eu falei que na década de 50 até início de 80 nós éramos um município pujante, crescendo. E essas falhas foi o que derrubou a gente de 83 para cá, 37 anos de perda. Aí é um desafio, mas ao mesmo tempo para mim é uma honra de poder representar Maranguape no cenário federal, caso realmente venha a ter essa oportunidade. Né? Que garanto a vocês, maranguapenses, vergonha Maranguape não passará. Porque além de ter toda essa informação e essa vontade de brigar por política, a gente sabe muito bem que para chegar em Brasília, para brigar com a turma lá que também quer, você tem que ter uma noção, você tem que ter diálogo, você tem que ter abertura com outros. Então Maranguape tem que deixar de ser fechado nessa caixinha e expandir seus horizontes. Caso não venha a eleição, aí a gente, né, para a federal,
tem sim esse projeto para uma prefeitura, pela aquela questão de sempre ter algo novo, uma renovação, né? Que é necessário que tenha. Ninguém pode deixar mais grupos aí se perpetuarem. Que quando, de fato, toda empresa, quando um gerente não produz, ele é trocado por um outro. Nós não podemos ter gestores que não produzem e ainda dar a oportunidade de permanecer. Porque no emprego, o empresário ele demite até no mesmo dia aquele funcionário que não produz. Já nós só conseguimos fazer isso em 4 anos. Então é necessário que realmente o Maranguapense possa olhar seus filhos da terra, aqueles que estão vindo. Porque tem muito candidato ao vereador que tem na eleição passada, que eram bons, que não tiveram oportunidade. E eu espero que eles possam vir, né? Como outros que querem um pleito para prefeito, que possa formar novos grupos, que é importante que a gente tenha coisa nova. Porque eu já tô cansado de ouvir os mesmos sobrenomes, pelo amor de Deus, cara. Vamos mudar aí, né? Câmara e Xerez. Câmara, Cordeiro, Xerego, Gé, pelo amor de Deus. Só tem esse sobrenome em Maranguape, eu sou Monteiro Lima, né? Monteiro de Cidelã, Monteiro de Castro Lima, tá? Aí vai ter um interior. Castro agora. O pessoal, esse Castro é uma coisa engraçada. Tu Cidelã de Castro, tu é parente daquele povo lá. Ele disse, olha, eu sou maranguapense, nascido na sede. E a minha família do meu pai, ele é de Itapé do Sul, né? Manari, Itapé do Sul, Rato e uma parte da Serra. É uma das maiores famílias que tem naquela região. Né? Minha mãe, por causa do meu pai, tinha esse sobrenome, uma pessoa que sempre foi aquela mulher guerreira que estava. Então, fez a junção do sobrenome dos meus pais, né? Monteiro de Castro, Monteiro da minha família com o sobrenome da minha mãe. Então, o meu Castro ele é maranguapense com raízes aqui. Eu não só vim saber desse outro pessoal, já quando eu vim morar aqui, que eu até... Depois de velho já, né? Já depois de velho, porque a minha mãe nunca tinha contado que a gente tinha um parente aqui. Eu até pensei que tu era parente dessa pessoa muito famosa, esses Castros aqui Maria. Do centro, né? Pois é, mas não tem nada a ver não. Você pode ficar despreocupado, aqueles que não gostam desse povo não tem nada a ver não. Até porque é uma coincidência muito grande, eu sei que parece que a origem deles é lá de Madalena. O meu é de Maranguape, pode ficar sossegado, viu, pessoal? O homem é maranguapense, gente. O homem é maranguapense de raiz, viu? Não vamos pensar que ele é de fora que nem um certo ex-prefeito, não, viu? Que a galera chama ele de forasteiro. O pessoal tem a mania né? Foi assim, essa questão, o povo estava tão cansado com os da terra aprontando, cara, vamos botar um de fora. O de fora foi pior. De fora. Né? Pessoal da nossa página Bruno TV e da página TV Cidade Web, quero dizer que está sendo um prazer muito imenso estar aqui ao lado de Suderno de Castro, certo? Quero agradecer a todos vocês que acompanharam a gente aí na nossa live. Quero passar aqui a palavra para Suderno de Castro e as suas considerações finais aí. E já a nossa boa noite. Bom, pessoal, para mim é uma honra, né? Estar aqui com o Bruno aqui. Eu venho acompanhando o Bruno nas redes, é uma pessoa que tem essa preocupação na nossa política. Né? E de fato, eu hoje sempre falo, as pessoas falam mais política do que próprio futebol e novela. Verdade. Porque a gente está muito preocupado com isso, a gente é uma nova mentalidade e é importante que esses trabalhos sejam feitos. Né? Eu não queria e nem quero, eu sempre falava que não ia ser aquele político que caía de paraquedas no período eleitoral. Eu sei da responsabilidade e do dever da gente estar aí cobrando, fiscalizando, né? E é uma coisa meio desafiadora, né? Porque você assumir qualquer gestão pública, mesmo sendo vereador, que não atua diretamente na gestão, mas você está levando a voz de alguém, uma comunidade, é uma responsabilidade muito grande. E a gente não está mais para aquele período de aceitar, porque eu gosto daquele político, porque é assim mesmo. Não, a gente não está mais nisso. A gente precisa realmente cobrar salários muito altos, muito caros. Eu sou totalmente contra esses salários aloprados, porque uma mãe, um pai de família mantém, né, os filhos, a casa, às vezes com salário mínimo. Você tem políticos que ganham auxílio, regalias e ainda tem a audácia de aumentar seus próprios salários, né, e muitos piores ainda, roubando a população, que é o mais agravante, que não tem necessidade. Então a gente precisa realmente de fato de mudar. Tenha certeza, pessoal, Maranguape só não cresceu, né, mediante a erros de gestão pelos mesmos grupos. Nada justifica um município vizinho, não é que era o caso, eu antigamente falava em Maracanã, mas agora lá para cima do Horizonte, que não era nada, e descendo até chegar aqui em São Gonçalo do PC, que não era nada também, municípios que cresceram num período de 30 anos, onde esse mesmo período o Maranguape regrediu. Onde foi que erramos? É isso que queremos para a nossa cidade? Deixar essa herança para os nossos filhos de uma cidade destruída e sendo administrada
por 2 municípios vizinhos, como pode ocorrer isso, Maracanaú e Caucaia, é melhor a gente refletir muito bem que tipo de política a gente vai querer daqui pra frente, viu? Foi um prazer, uma honra estar com vocês, viu? Obrigado. Gente, agora a gente vai estar encerrando aqui a nossa live, lembrando que a próxima entrevista vai ser com o ator e humorista Marcos, conhecido como Fake Dói, ele que vai estar aí, né, com a gente, nossa página. Vamos entrevistar também a Lu Souza lá da Tabatinga, vamos estar fazendo uma entrevista com ela também, a Lu Souza que fez parte também do Partido Republicano, ela que vai estar falando sobre também política e Covid-19. Gente, foi um prazer enorme estar com o Suderlan de Castro aqui, certo? Meu amigo, um cara totalmente inteligente e pra mim eu acho que ele merecia estar sim dentro desta prefeitura aí, porque com ele eu acho que Maranguape seria um pouquinho melhor, né? Gente, muito obrigado e Suderlan de Castro, até a próxima entrevista aí, e com certeza vamos estar junto aí nessa caminhada para deputado federal, e se não a gente vai para prefeito também. Então fiscalizando essa atual gestão, assim como a gente fez na gestão passada de João Paulo Xeriz. Será uma honra ter pessoas assim como você ao nosso lado, né? Tô com um grupo aí já bem coeso, formado em direção a isso, porque são pessoas que realmente querem essa mudança. E tendo essa sua admiração por esse trabalho que a gente está tendo, cara, me deixa muito feliz mesmo, viu? Muito mesmo. Muito obrigado a todos e quero dizer que vocês vão aí compartilhar a nossa live aí, nas nossas 2 páginas, né? E porque para estar ajudando até esse nosso trabalho que a gente faz de reportagem, de jornalismo, que ainda é muito escondido aqui na nossa cidade, porque a gente tem só uma TV web da nossa cidade, mesmo assim a TV web é contra a gente ainda. Porque assim, já era para ter mais, para evitar esse monopólio de informações, né? As pessoas precisavam e precisam mais se libertar em relação à informação. Eu acho que quando uma existe que não tem as outras participando, não é muito produtivo, né? Porque só leva a opinião dela, enquanto não confronta a opinião das outras rádios web. Então tá de parabéns pelo trabalho, né? Muito obrigado. E aí a gente espera que esse projeto que você tem aí dê continuidade. Que a gente continue com esse projeto com a Rádio TV Web, que a gente já está iniciando aí também. Tem muitas rádios TV Web boas aqui em Maranguape. Posso citar uma, a Rádio TV Manari Web do meu amigo Lu, também é um excelente trabalho que eles fazem lá. Eu estive lá, né, na campanha lá do com ele microfone lá. aberto com o meu amigo Carlos Regis, né? Foi, eles estivemos lá. Os caras são fera lá da Rádio TV Manari Web. Rapaz, ele fez umas perguntas, cara, que tu machucou. Só na área da educação, meu irmão, viu? E cara inteligente, né, o Carlos Regis? Inteligente. E se eu não tivesse informação, eu não tinha ficado olhando um pro outro sem responder nada. Porque o cara, mas ele viu alguém e disse, não, rapaz aí realmente é inteirado. Que era coisas meio... Ele se preocupa muito com a questão da educação e a valorização dos professores aqui no nosso município. Mandando um abraço também pro nosso amigo da Interativa Metro, também que tá com esse projeto também da Rádio TV da Rádio Web também, certo? O rapaz da Interativa Metro. O Wellington rapaz, Silva, né? Eu quero mandar um abraço para ele. A primeira vez que eu participei de uma Rádio Web foi no programa dele. E a gente sabe muito bem, as pessoas, né? O cara muito entendido na política e tal. E eu fiquei... Cara, bastante inteligente também. Eu tava assistindo as lives dele. Aí eu participei da primeira dele, cara, foi 2 horas e 45 minutos, meu irmão. Porque assim, no início eu fui assim, mas o que eu vou fazer lá e tal. Aí quando eu cheguei que a gente falou de política, não, aqui é minha praia, meu irmão. Aí pensa, se tivesse mais tempo, nós tínhamos passado umas 5 horas, né? Foi muito longo. Aí depois... Fui da Juventude de Maranguape com os meninos, né? A Juventude de Maranguape, né? Do Felipe e do Vans. Que a gente cresceu no mesmo bairro, amigos lá. Os caras muito bom também. Tá de parabéns. Uma excelente reportagem, né? Tem uns repórter aí que até andou fazendo besteira aí na gestão passada e hoje está infiltrado nessa gestão aí. Pessoal meio jogo político. Mas está de parabéns às outras rádios TV Web, como a Manari Web, pessoal da Interativa Metro. A gente da Bruno TV, da TV Cidade Web, também da TV do povo da gente de Maranguape também, que sempre acompanha o trabalho da gente. Queria mandar um grande abraço mesmo pro pessoal da rádio lá de Apunharés também, que vai retransmitir essa live lá também. Exato. Da rádio de Apunharés, a TV Apunharés. E do pessoal da TV de Caucaia Web. Grande abraço aqui do seu amigo Bruno Lima, do nosso amigo Suderlan de Castro. Boa noite, galera. E é isso aí, hein? Se liga na próxima entrevista aí, galera. Valeu, forte abraço. Forte abraço.